Olá, pessoal, boa noite. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Kelly Campelo, nossa intérprete de Libras, o Ismael. Desejamos que todos vocês sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História aqui pelo canal Educação. Na nossa aula de hoje, a gente vai continuar discutindo, na verdade, sobre o processo de urbanização do território brasileiro. Nós já fizemos aqui uma análise bem completa. A gente analisou, né, lá no Brasil colonial, no Brasil império, que foi um crescimento bem pequeno, porque afinal de contas a urbanização no Brasil, ela tem início aqui de uma forma mais intensa durante o século XX. E é justamente isso que a gente vai aprender na nossa aula de hoje. Então, você que está aqui no nosso bate-papo, apareçam aqui. Você que está no nosso canal do YouTube, me manda aqui um oi. Lembrando que o nosso canal no YouTube é a melhor ferramenta que a gente tem para que vocês consigam participar da aula, para que você consiga tirar suas dúvidas. Estou vendo que o pessoal de Novo Santo Antônio também estão aqui comigo, então vão aparecendo aqui, gente, no nosso bate-papo, tá certo? Então, olha só, hoje, dia 1º de julho, né? Eu ainda estava aqui com a minha cabeça em junho. Hoje, dia 1º de julho, a gente vai discutir sobre o processo de urbanização do Brasil, só que agora com um foco no século XX. Já que nós vimos que durante o Brasil colonial a gente teve praticamente um crescimento urbano nulo, né? Porque foi muito, muito pequeno, porque não era interesse da metrópole Portugal que o Brasil tivesse um desenvolvimento de cidades. Depois a gente viu que já lá no século XVIII a gente tem um determinado crescimento urbano, muito mais focado ali na região sudeste, na área aurífera do Brasil, depois do descobrimento do ouro no final do século XVII e início do século XVIII. E agora a gente vai analisar aqui no século XX, tá certo? Então, olha só, gente, urbanização do território brasileiro. Esse processo, ele teve início de uma forma mais intensa, foi durante o século XX, foi marcado pelo êxodo rural, que é justamente a saída da população do meio rural para o meio urbano. E a gente vai entender que essa mudança, né, teve essa mudança principalmente lá na Europa, a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial. Nós também já analisamos isso na nossa aula anterior. E aqui no Brasil, ela foi a partir do século XX, com os governos do Getúlio Vargas e também com o governo do Juscelino Kubitschek. Na década de 1970, gente, né, então temos aí mais ou menos 50 anos, mais da metade dos brasileiros já se encontravam em áreas urbanas, né? Então, de fato, agora o Brasil ele é marcado por uma urbanização, né? Mais da metade da população brasileira se encontra em áreas urbanas, o que era bem diferente. Lembra do Brasil colonial, do Brasil império, em que, de fato, a população ela residia na zona rural. Então, a partir da década de 70, mais ou menos, né, há 50 anos atrás, mais da metade da população brasileira se encontrava dentro do meio urbano, né, cuja oferta de emprego, a oferta de serviços, como a saúde, a educação, o transporte público, eram, teoricamente, bem maior, né, do que esses serviços dentro da área rural. E o resultado desse processo, gente, é que nos últimos 60 anos a população rural ela aumentou cerca de 12%, olha aí, enquanto que a população urbana aumentou mais de 1000%, passando de 13 para 138 milhões de habitantes. Então, aqui na tela vocês estão vendo aí uma taxa, né? Todo o percurso, olha aqui, em 1940, na primeira metade do século XX, nós tínhamos uma população urbana de apenas 31%, né, dos habitantes do Brasil. 10 anos depois, aumentou para 36% em 1950. Já em 1960, perceba que vai aumentando.
a população urbana já é 45%. 1970, população urbana, 56%. 1980, a população urbana, 66%. Pula para os anos 2010, olha a população, 84%. Né? Então, há 10 anos atrás, a população brasileira urbana ela já era 84%. E eu trouxe aqui os dados, tá bom? Mais recentes também, para a gente fazer uma análise. Mas percebam como que a população urbana no Brasil ela foi aumentando consideravelmente, né, gente? Então, é justamente isso que a gente vai, né, discutir. Por que foi ocorrendo essa mudança? Bom, vamos analisar aqui o contexto histórico da urbanização do território brasileiro, meio que uma revisão, porque a gente já analisou uma aula bem específica, tanto no período colonial, né, e também dentro do Império. Então, os primeiros centros urbanos, eles surgiram ainda durante o século XVI. Lembra que a gente teve uma aula aqui, que foi na aula passada, que foi só sobre as primeiras cidades do Brasil. A gente analisou aqui Salvador, São Vicente, em São Paulo, São Sebastião, que era São Sebastião do Rio de Janeiro. E vemos que ao longo do litoral, durante o século XVI, as construções urbanas, né, elas eram justamente dentro do litoral, principalmente por causa da produção do açúcar, que marca esse período aqui no Brasil durante o século XVI e o século XVII. E lá no século XVIII foi marcada pelo descobrimento do ouro, principalmente em Minas Gerais, mas também ocorreu em Goiás, no Mato Grosso. Então, a gente teve aí, num primeiro momento, o Brasil colonial com as primeiras cidades. O objetivo era ocupar o Brasil e impedir invasões de outros países europeus aqui dentro do nosso território. E durante o século XVIII, depois que o ouro é descoberto na região aurífera do Brasil, e aí sim a gente vai ter um deslocamento intenso de todas as outras regiões do Brasil para o Sudeste, porque existia aquele imaginário de que essas pessoas poderiam enriquecer, já que o ouro estava sendo encontrado naquela região. Lá, já no século XIX, a gente vai ter aqui a produção do café, e que vai gerar um processo de urbanização no Brasil, né? Principalmente na região sudeste. Então, eu quero que vocês se lembrem como que os ciclos econômicos no Brasil, eles marcam a nossa política, a nossa economia, a nossa cultura e, é claro, que a nossa urbanização também. Então, a urbanização lá no período colonial, ela era ligada à produção do açúcar. No Brasil Império, a nossa colonização, a nossa urbanização, ali no século XVIII, também era ligada agora ao ouro. No século XIX, ao café. E no século XX, à industrialização. Já que a industrialização ela chega aqui ao Brasil de uma forma bem tarde, foi bem tarde, né? Se a gente levar em consideração que o processo da Revolução Industrial teve início na Inglaterra ainda na metade do século XVIII e aqui no Brasil foi 200 anos depois. Claro que isso marca, né, também foi decisivo até para as nossas desigualdades sociais, toda a nossa produção econômica, já que a gente passou muito tempo sendo colônia de Portugal, mais de 300 anos. Também era proibido que o Brasil tivesse indústrias. Então, as nossas primeiras indústrias, como a gente já teve aula aqui, é no século XX, no governo do Getúlio Vargas, o primeiro mandato, o primeiro governo dele, na década de 30. Então, é por isso que a nossa urbanização, ela vem de fato, é no século XX. E como vocês puderam ver na tabela, ela foi só aumentando, né? Bom, gente, então no início do século XX, a indústria ela foi um instrumento de povoamento no Brasil a partir de 1930. Lembra? Governo do Getúlio Vargas, que é justamente quando o Brasil ele começa a se industrializar.
E como o trabalho no campo, gente, ele era muito pesado, e é claro que continua sendo, e a mecanização já provocava perda dos postos de trabalho. Porque quando a gente fala em industrialização, basta lembrar do início dela lá na Inglaterra durante o século XVIII, que é justamente isso que acontece. A gente tem aquele trabalho manual, artesanal, que ele para de ser valorizado, ele não é mais visto como necessário. Então essa população ela perde o trabalho, ela perde a forma de sustento. E aí para poder se sustentar, faz o quê? Sai do meio rural e vai para o meio urbano procurar trabalho. E é claro que esse trabalho vai ser encontrado nas fábricas, nas indústrias. E aqui no caso do Brasil, né, elas estavam em ascensão durante a década de 30 no governo do Getúlio Vargas. Então é justamente esse deslocamento do meio rural para o meio urbano que gera o processo de urbanização no Brasil durante o século XX. E esse êxodo rural, gente, é claro que elevou de forma significativa o número de pessoas dentro dos centros urbanos, né? O intuito dessas pessoas era justamente trabalhar no mercado industrial no Brasil, que crescia cada vez mais, já que aquele seu trabalho manual no meio rural não era mais valorizado. Aqui nós temos uma imagem, né, no Piauí durante o início do século XX. Bom, então a industrialização no Brasil ela vai tendo início ali por volta de 1930, com o governo do Getúlio Vargas. Já na década de 60, nós temos a construção de Brasília, que motivou diversos trabalhadores dessas regiões a migrarem para a região centro-oeste. Então, lembra, século XX é marcado primeiro pelo surgimento ali de uma indústria siderúrgica, uma indústria pesada, principalmente na região sudeste, nos primeiros anos do governo do Getúlio Vargas, a partir de 1930. Aí a gente dá um pulo para 30 anos depois, já na década de 60, em que a gente vai ter um novo processo de urbanização, que é com a construção de Brasília, que foi o principal projeto aí do Juscelino Kubitschek. Né, ele vinha com uma proposta de que ele iria mudar, modernizar o Brasil. A própria campanha do Juscelino Kubitschek, ela era baseada naquela ideia de 50 anos em 5. Ele disse que iria fazer essa grande mudança no Brasil, e uma das principais mudanças, de fato, foi a transferência da capital do Rio de Janeiro para a cidade de Brasília, que foi uma cidade planejada. Então, o fato é que o Juscelino Kubitschek, ele buscava um lugar afastado do Rio de Janeiro e no meio do deserto, né? Por motivos o quê? Geopolíticos. Porque, primeiro, a capital não estaria tão vulnerável em caso de guerra. E aí vocês podem se perguntar, mas uma guerra no Brasil, gente, era o início não, né? Ali a metade do século XX. Ele entra, olha aqui, década de 60, né? Então, a gente precisa lembrar que o mundo estava saindo da Segunda Guerra Mundial, que teve fim em 1945. Então, tinha muito aquela ideia de que era preciso proteger a capital de um país, proteger o centro administrativo e político de uma nação. Então, o objetivo do Juscelino Kubitschek foi justamente, né, tirar a capital do Rio de Janeiro, que na visão dele se encontrava em um espaço, uma posição muito vulnerável, e ir um pouco mais para o centro do Brasil. O segundo ponto é a pressão popular sobre o governo, que seria menor, né? E a terceira questão é que a nova capital iria contribuir para a ocupação do interior do Brasil. Afinal de contas, Brasília está bem no centro-oeste do Brasil. É aquela ideia de que ela, de fato, está no centro do Brasil, né? Teria como se comunicar e ter um domínio muito maior sobre o território de uma forma geral. Aí na tela vocês estão vendo o Juscelino Kubitschek, né, na frente do Congresso, que foi, toda a cidade de Brasília foi planejada pelos arquitetos e urbanistas, o Oscar Niemeyer e o Júlio... Eita, agora eu esqueci, mas o nome dele está aqui na nossa aula. Então, olha, uma observação, estima-se que mais de 3.000 operários
tenham morrido durante as obras, gente, de Brasília. E por quê? Ah, Lúcio Costa, lembrei, né? Então, ela foi toda arquitetada, planejada pelo o Lúcio Costa e pelo Oscar Niemeyer. E aqui estima-se que mais de 3.000 operários tenham morrido durante essas obras. E é um número muito grande, é algo muito significativo, porque durante essa construção de Brasília, a gente tem um deslocamento muito grande, né, principalmente de pessoas da região Nordeste para Brasília. Em que, mais uma vez, entra aquela possibilidade do trabalho, né, gente? As pessoas, principalmente em uma região marcada por uma desigualdade social muito grande, então se cria toda essa ideia de que é fundamental você sair ali da sua região, porque as possibilidades e oportunidades estariam agora na construção da capital do Brasil. Ó, aqui nós temos uma taxa de urbanização do Brasil, do IBGE, de 2010. Lembrando que o IBGE ele faz toda uma análise no Brasil a cada 10 anos, né? Eu vou, na nossa próxima aula, que a gente vai fazer uma revisão sobre isso, aí eu vou procurar quais são as informações que a gente tem do IBGE, porque o recenseamento maior, de fato, ele vai ser feito agora em 2022, né? Inclusive o IBGE acabou de lançar aí, fazendo, né, as inscrições, o edital, para que a galera possa se inscrever e sair nas ruas para colher esses dados, né? Então, é por isso que eu não coloquei aqui o dado oficial do IBGE de 2020, porque o de 2020 não ocorreu, né? Vai ocorrer agora em 2022, devido à pandemia, que não tinha como os recenseadores, de fato, estarem, né, percorrendo as ruas, entrando em contato com a população. Então, eu trouxe aqui um mapa que mostra a taxa de urbanização no Brasil, de acordo com o IBGE, aqui em 2010. Beleza, então hoje no Brasil, gente, existem muitas cidades e a população urbana ela é muito maior do que a população rural. A gente já aprendeu que para uma cidade ela ser considerada, né, que ela está dentro de uma zona urbana, ela precisa ter no mínimo 20.000 habitantes, de acordo com a Organização das Nações Unidas. E para se ter uma ideia, olha, no censo do IBGE de 2010, o país possuía uma população de aproximadamente 191 milhões de habitantes. Hoje, o Brasil, 2022, a gente tem 212. Então, 2022, a população do Brasil é 212 milhões de pessoas, né, gente? Então, é muita gente. Há 10 anos atrás, olha aqui, aumentou muito, né? Então, em 10 anos, a gente teve mais ou menos um crescimento de 22 milhões de pessoas vivendo no Brasil. Então, olha, do IBGE de 2010, deixa eu apagar aqui. O IBGE de 2010, o país possuía uma população de aproximadamente 191 milhões de habitantes. Desses aqui, desse número, cerca de 161 milhões viviam nas áreas urbanas, gente. Praticamente é o Brasil inteiro. De 191, né, então 30 milhões, apenas 30 milhões é que viviam dentro do meio rural. Então, é muito significativo de que forma que o Brasil, de fato, ele é um território urbano. Né? Vocês podem perceber aqui, olha, em 2010, 84,4% da população vivia nas áreas urbanas. Ó, as áreas que são menos urbanas, elas estão ali principalmente na região norte e nordeste. E olha aí o Piauí, né? A gente, mais ou menos uma média de 70% da nossa população, ela vivia dentro da área urbana e 30% dentro da zona rural. Mas, por exemplo, quando a gente pega a região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, vocês conseguem perceber que a população urbana é praticamente quase 100, porque é 96%. Quase 97% do Sudeste vive nas áreas urbanas. E aí, como a gente já viu aqui, como tem tanta gente vivendo
dentro das áreas urbanas é justamente devido ao êxodo rural, né, que é a saída dessas pessoas do campo para as cidades urbanas, né? Porque existem as cidades também ali dentro da zona rural, né? Mas aí se tiver mais de 20.000 habitantes, aí a gente já considera uma área urbana. Então, por que, gente, né? Tanta gente se deslocando. Lembra que eu até falei aqui que provavelmente alguém tem algum parente, conhece alguém que acabou saindo, né, do Piauí, principalmente aqui no Piauí, durante a década de 60, a gente tinha muitas pessoas que saíam das áreas rurais do Piauí para as áreas urbanas, naquela ideia do trabalho, de estudar, e também na década de 90, década de 80, é marcada pela saída já do Piauí, no caso, da capital para outras regiões do Brasil. Então, a gente também tem esses ciclos de migrações que vão se transformando com o decorrer do tempo. Bom, o censo de 1940, não, e aí a expansão dessas atividades industriais, como a gente já viu, é o que impulsiona, é o que leva essa população a sair do meio rural e se deslocar para o meio urbano, né? Acaba atraindo, é o sonho, é a possibilidade, né, que essas pessoas acreditam que terá mais oportunidades de crescimento econômico, né? De qualidade de vida, de mais acesso à saúde, à educação. E o censo, olha, para vocês terem uma ideia, né? Eu até coloquei aqui a tabela, que o censo de 1940 foi o primeiro a dividir a população brasileira em rural e urbana. Gente, olha aí, outro dia, né? A gente não tem nem 100 anos aqui no Brasil que o censo divide a população rural e urbana, porque o Brasil, de fato, né, foi se tornar mais rural, tem um crescimento rural maior, mais significativo, é justamente a partir da década de 40 em diante. Aí na tela vocês estão vendo a Avenida Paulista nos anos 60 e 70. E, gente, pensar que essa Avenida Paulista inteira, que é considerada, né, a cidade mais populosa do Brasil, toda essa avenida, gente. Lembra que eu trouxe uma imagem da Avenida Paulista no início do século XIX, na aula passada? E a gente viu aqui uma avenida com muitos casarões, com muitas dessas casas que já foram derrubadas para se tornar edifícios, né? Infelizmente. Então, a gente também tem uma perca aí do patrimônio histórico, né, da arquitetura histórica do Brasil, em decorrência da verticalização. Então, essa verticalização, a gente fala, né, que ela cria todo um espaço chamado rede urbana. Olha aí, aqui vocês estão vendo na tela uma vista aérea da cidade de São Paulo, que é a maior cidade do Brasil e por isso é considerada uma metrópole global. Então, a gente tem uma cidade que é uma cidade de edifícios, né, gente? Ela é inteira bastante verticalizada, e aí com isso a gente também tem uma perca do patrimônio histórico arquitetônico. Então, o que é essa rede urbana? A rede urbana ela é um sinônimo de equipamentos funcionais que garantam maior o conforto para a população. Então, a gente fala de uma malha viária, né, a questão do transporte, a rede de comunicações, os jornais, a rádio, a televisão, né? Então, o sinal, porque cada vez mais que a gente vai se afastando das áreas urbanas, a gente vai entrando em regiões que não têm um sinal tão eficaz como o do telefone móvel, da internet. Então, é claro que isso também marca uma área urbana. Então, há também a questão do lazer, dos serviços públicos, que são ligados à saúde, à segurança, à educação. É claro que é também muito maior, porque tem uma grande quantidade de pessoas vivendo dentro dessa região, né? E aí também tem um marco muito importante, que essas cidades, elas polarizam outras cidades de uma forma desigual. Então, a gente acaba tendo muitas diferenças em relação às cidades, né, que apresentam uma rede urbana, que tem os traços em relação ao acesso maior à saúde, à educação, ao transporte, ao saneamento básico, comparado a regiões do campo.
né? Uma prova disso, se a gente analisar aqui a cidade de Teresina, a capital ela acaba recebendo muitas pessoas que vêm, né, das zonas rurais procurando atendimento médico, porque existe uma deficiência, né, do atendimento público dentro das regiões rurais. Então, ali você consegue mais um atendimento mais simples, mas se você precisar de algo mais especializado, essas pessoas acabam migrando para a cidade de Teresina, que é a capital. Isso acaba acontecendo não só aqui no estado do Piauí, mas é um traço marcante, né, de outros estados do Brasil também. Bom, hierarquia urbana também é um ponto muito importante aqui para a gente poder se ligar. É o grau de sofisticação do setor secundário, a indústria e terciário, né? Então, lembra, qual é o setor secundário? É a indústria. E o setor terciário é o comércio, os serviços, né, de uma cidade estão aliados à quantidade de pessoas que vivem dentro dessa cidade, gente. Então, é isso que também acaba determinando, porque quanto mais pessoas vivendo dentro de uma cidade, mais recursos ela vai precisar. E é claro que isso não quer dizer que esses recursos eles irão ser, a população irá ser atendida por esses recursos, mas que existe a necessidade, existe, ela aumenta. Então, aqui no Brasil, existe uma divisão entre metrópoles nacionais e metrópoles regionais. Então, olha aqui as metrópoles nacionais para que vocês consigam ter uma ideia. São aquelas cidades que possuem uma grande influência econômica, política e social dentro de um país. E as principais metrópoles nacionais brasileiras são Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Curitiba, no Paraná, Belo Horizonte, em Minas Gerais. Aí a gente entra aqui no Nordeste, Salvador, na Bahia, Recife, em Pernambuco, Fortaleza, no Ceará e Brasília, no Centro-Oeste, né? No Distrito Federal. Então, essas são consideradas as metrópoles nacionais, porque apresentam uma grande influência econômica, política e social, e que também existe uma grande quantidade de pessoas vivendo dentro das áreas urbanas. É por isso que é chamada de metrópole. Já as metrópoles regionais são aquelas que têm a capacidade de atração restrita à região em que estão localizadas, né? Então, acabam atraindo pessoas de cidades menores em busca de trabalho, mas ainda é dentro ali do próprio estado. Então, essas pessoas migram de uma região para outra, dentro do próprio estado, buscando trabalho, moradia, educação, tratamento médico, e, claro, né, provavelmente não encontraram dentro das suas cidades de origem. É claro que a pessoa ela pode também mudar por outras questões, mas quando a gente faz uma análise histórica, essas aqui são as mais marcantes. E são exemplos de metrópoles regionais brasileiras: Goiânia, em Goiás, Belém, no Pará e Campinas também, no estado de São Paulo. Ok? Até aqui vocês estão entendendo? Cadê o pessoal aí de Novo Santo Antônio do Piauí? Então, a urbanização no Brasil, gente, é claro que ela foi mudando, foi provocando muitas mudanças na organização social e espacial do país. Claro, porque a gente tem cada vez mais pessoas se locomovendo, se deslocando de uma região para outra, e é claro que isso também vai se gerando inúmeras consequências, tanto por uma questão social, como por uma questão ambiental, política, econômica. Percebo que tudo está relacionado. Economia, política e cultura, tudo isso aqui, gente, está relacionado e marca a forma como a gente vive dentro de uma sociedade. Então, vamos ver aqui as principais mudanças, né, que ocorrem quando a gente tem um deslocamento, quando a gente tem um crescimento urbano dentro de uma determinada região, dentro de um determinado país. Então, primeiro, a gente tem o crescimento da quantidade de cidades, claro, né, a gente fala até que em conurbação urbana,
Por exemplo, aqui na cidade de Teresina, nós temos a cidade de Altos, que é muito próxima daqui, né. Então, a tendência é que as cidades elas vão crescendo até chegar num ponto que você praticamente invade o limite de uma outra cidade. Existe também o desenvolvimento das redes de transporte e comunicação, que passam a interligar todas as regiões do Brasil, porque à medida que essas cidades elas vão aumentando o número de habitantes, é claro que a gente vai precisar de muito mais recursos. E transporte e comunicação é algo necessário para que a gente consiga viver dentro de uma cidade e também conseguir se comunicar com outras regiões do país. Um outro fator é o crescimento, esse aqui é muito importante, que é o crescimento desordenado do meio urbano. Por que desordenado? Porque a cidade, ela não está preparada para receber uma grande quantidade de pessoas. Quando a gente olha lá em 1940, quando se tem de fato início a um desenvolvimento urbano mais intenso, cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, como a gente viu aqui, não estava preparada para receber uma grande quantidade de pessoas. A mesma coisa quando a gente pensa no nível mundial, lá na Inglaterra do século XVIII, que também não estava preparada para receber uma grande quantidade de pessoas dentro de Londres, né, durante o processo de revolução industrial que teve início lá, como nós já aprendemos. Então, gente, vai faltar o quê? Vai faltar tudo que é necessário: o transporte, a saúde, a educação, o saneamento básico, porque de fato aquela cidade ela não está preparada, né. Os processos de urbanização, na maioria, eles não são planejados, vão acontecendo. Então, lá na década de 30, o Getúlio Vargas ele pensa: "Beleza, bora industrializar o Brasil". Ele não leva em consideração que aquela industrialização, por exemplo, é em São Paulo, então bora vai encher de gente a cidade de São Paulo, porque as pessoas vão migrar para a cidade procurando trabalho. Então ele pensa em industrializar, mas ele não pensa nas consequências do processo urbano, que aquela cidade vai ficar lotada de pessoas. Então é um processo desorganizado, não é um processo planejado, certo? E aí é claro que se não é um processo planejado, vai gerar muitos problemas ambientais e estruturais. Outro ponto é a formação de favelas. Aqui no Brasil, o início do processo de favelização é no início do século XX também. Lembra que a escravidão no Brasil ela acaba apenas no final do século XIX, em 1889, ou 1888. Essa população ela vai ficar totalmente marginalizada, porque o processo de escravidão, quando acaba, essa população ela não é inserida na sociedade, então não recebe um apoio, em relação à moradia, à educação, à segurança, à geração de renda, através de um trabalho legalizado, legitimado. Então essa população ela vai virar ali, vai viver à mercê da própria sorte, dentro desses centros urbanos, né, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, e aí o Brasil inicia o século XX com aquela ideia de que era preciso modernizar o Brasil. E nós já sabemos, né, o século XX, muito ali o mundo vivendo ideias, né, eugênicas, que é uma pseudociência em que faz diferenças de etnias, de raças no Brasil e no mundo. Então começa essa favela com a população de baixa renda, principalmente, né, a população preta e pobre, em que vão ser empurrados cada vez mais para as áreas mais afastadas dos centros. E é claro que com isso vai o quê? Acentuar as desigualdades sociais dentro dos centros urbanos, porque muitas pessoas que chegavam a essas cidades, gente, não tinham uma escolaridade adequada, acabavam ficando desempregadas, e é claro, aumentando assim tanto o índice de pobreza
como também de violência dentro dos centros urbanos. Então, essa é a grande questão da violência que nós temos nos centros urbanos, que a gente fala, né? A gente tem essa ideia, e é real, que um centro urbano ele é muito mais violento do que o campo, justamente porque a urbanização ela foi descontrolada, ela não foi planejada. Então é muita gente vivendo dentro de um determinado espaço e vai faltar o quê? Um básico, a saúde, a educação, a moradia, e é claro que isso vai se gerando mais pobreza e mais violência. Por isso a importância, né, das discussões, dos movimentos sociais, das políticas públicas que são voltadas para essas desigualdades, esses problemas urbanos. E aqui é justamente que entra essas desigualdades, né? Aqui na tela, essa imagem, gente, essa fotografia é uma das mais conhecidas no Brasil quando a gente pensa em desigualdade social. Essa foto aqui, acho que eu coloquei aqui a informação, coloquei, ó. No início de 2004, o fotógrafo Tuca Vieira, que trabalha no jornal A Folha de São Paulo, recebeu a tarefa de fotografar alguns pontos da capital paulista. Eu lembro que eu acho que ele ganhou até um prêmio com essa fotografia, porque eu vi uma matéria, né, que ele explica que ele trabalhava na Folha de São Paulo, ele foi convidado pela editora-chefe dele a fazer alguns retratos, né, de alguns pontos turísticos do Brasil, e ele se deparou com essa cena, em que ela, de fato, mostra a desigualdade social que existe nesse país, porque do lado direito a gente tem os prédios luxuosos, né, do Morumbi, lá na cidade de São Paulo, e do lado esquerdo vocês estão vendo aí a favela de Paraisópolis, que é uma das maiores favelas do Brasil. Eu lembro que a Rede Globo, ela passou uma novela que era I Love Paraisópolis, e que, né, os personagens era dentro dessa favela, mas é claro, né, que o contexto é muito limpo, né, gente? Claro que não vai conseguir mostrar a realidade, né? E quando eu falo limpo, é na ideia de que não mostra a realidade de fato do que é viver dentro de uma favela com tantas desigualdades sociais. E aí a própria população, e a gente fala uma população, porque é uma média de 100 mil pessoas que vivem dentro de Paraisópolis. E a galera falava, olha, até viver dentro da favela ficou bem mais caro depois que a favela começou a ser passada na televisão, na novela. Então, até isso, né? A gente tem esse impacto também na vida das pessoas que estão dentro de uma favela, que é uma cidade, gente. É praticamente uma cidade. Se para uma cidade, para ser considerada urbana, precisa de 20 mil habitantes, e uma favela que tem 100 mil pessoas. Então, não é um bairro, né? É uma cidade de fato dentro de uma outra cidade. E é muito assustador essas diferenças, né. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, é que a gente tem alguns dados em relação a Paraisópolis, né, e em relação às favelas. Então a gente tem, gravidez na adolescência, o número é muito maior, a escolaridade das pessoas, na maioria das vezes ali se concentra no ensino fundamental, no ensino médio. Então, falta também no acesso ao transporte, ao saneamento básico, uma água potável. E olha as diferenças aqui nesse prédio do Morumbi, que a galera tem simplesmente uma piscina para cada andar, né. Então, de fato, é uma discrepância, é uma diferença social muito grande, ok? Então, estou vendo aqui que a primeira parte da nossa aula ela já está chegando ao final. Então, vocês fiquem aí, porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta para que a gente possa dar continuidade ao nosso conteúdo sobre o processo de urbanização no Brasil durante o século XX.